Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá pro nosso ritual padrão, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer e desenvolver, bem como nossos queridos colegas concurseiros aí poderem localizar com maior facilidade as videoaulas para auxiliar nos seus estudos também, tá pessoal? Que afinal de contas é o grande objetivo deste canal, né? A gente passar um pouquinho do que a gente sabe, de modo aí auxiliar nossos colegas. Eu sei que as videoaulas auxiliam bastante e que eles também aí no futuro possam fazer novas videoaulas também, auxiliar as gerações futuras também. Então assim, cada um ajudando um pouquinho, somando aquilo que sabe com as outras pessoas, aí a gente transforma o mundo num lugar melhor, né? Então eu tô aqui fazendo a minha parte, peço que vocês aí me ajudem se inscrevendo no canal e dando aquele like, porque não custa nada e ajuda muito, tá bom? E vem contigo! Vamos lá, pessoal, para uma nova temática que nós vamos começar a trabalhar agora, que é o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Gente, esse Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil ele é dividido em 3 volumes. Nós vamos trabalhar aqui agora com o primeiro volume, que fala sobre a introdução. Vamos lá. A expansão da educação infantil no Brasil e no mundo tem ocorrido de forma crescente nas últimas décadas, acompanhando a intensificação da urbanização, a participação da mulher no mercado de trabalho e as mudanças na organização e estrutura das famílias. Então, gente, aqui está falando muito sobre o crescimento da educação infantil aí nas últimas décadas. A educação infantil que sempre foi desprezada, foi tida ali como uma bobagem, uma coisa desnecessária, ela veio crescendo bastante, tá? E a gente vai falar aqui embaixo sobre esse crescimento. Mas, tanto que hoje a educação infantil, né, parte dela, né, os anos finais aí que trata da pré-escola, é reconhecido como uma etapa obrigatória da educação básica, né, uma coisa que não acontecia antes, tá? Então ela veio crescendo bastante. Bem como, pessoal, a participação da mulher, a intensificação da urbanização também, né, muitas cidades aí, muitos lugares aí que era considerado ainda a zona rural, veio se urbanizando, as cidades urbanas, elas vieram crescendo, as regiões urbanas vieram crescendo assustadoramente aí nas últimas décadas. A participação da mulher no mercado de trabalho, gente, que a mulher tem lutado aí durante décadas, aí, praticamente o século XX inteiro, pelos direitos de trabalho igualitários aos homens, né? Que a mulher ela era explorada. Quando ela era contratada, o valor que ela ganhava era muito menor do que um homem, ela exercia o trabalho com a mesma competência e era reconhecida muito menor simplesmente pelo fato de ser mulher, tá? Inclusive, pessoal, tem um filme aqui que eu vou fazer a indicação, que a Patrícia, lá de Araçariguama, né? Não vou falar o sobrenome aqui para não expor a pessoa, né? Mas a pessoa fica até triste, aí alguém vai lá, procura a pessoa, acha lá e fica perturbando. Então assim, mas a Patrícia P, lá de Araçariguama, que sempre me pede, né, professor, coloca no link da descrição as suas indicações. Então, vou colocar aí no link da descrição a indicação do filme Suprema. Eu não sei se ele está no catálogo do Netflix, eu acho que não, mas dá uma procurada lá. Se não, vocês procurem aí na internet, vejam, vale muito a pena assistir. O filme Suprema, ele conta a história da advogada Ruth Bader, a americana, né, Ruth Bader Ginsburg, acho que é isso, que foi uma advogada que ela lutou muito pelo direito, ninguém contratava ela, ninguém queria ela para nada, nenhum escritório contratava ela para nada. Ela se formou em direito e o máximo que ela conseguia era dar aula de direito, né, nas universidades aí, e ela não queria aquilo, ela queria advogar e ninguém dava uma chance para ela. Por quê? Porque era mulher, e ela lutou muito, gente, por isso é uma história fantástica, uma história muito bacana, enquanto cuidava do marido aí, que eu não lembro qual que era a enfermidade do marido dela, mas ela cuidava do marido. E vou fazer um spoiler aqui do filme, gente, ela cursava o curso dela de direito e cursava o curso do marido de direito. O marido estava adiantado, né, em relação a ela, então ela assistia as aulas dela e as aulas do marido para poder passar para ele em casa. Uma mulher que batalhou muito. E aí, claro, né, depois ela consegue advogar. Inclusive, em 93, a Ruth Bader, ela foi nomeada pelo então presidente na época, né, o Bill Clinton, nomeou ela para a Suprema Corte Americana, que era mais ou menos uma espécie de STF aqui, né, pessoal, do Brasil. Só que lá a Suprema Corte é séria, não é essa palhaçada, olha, não merece nem comentários, né, gente, olha, não tem palavras para definir o que é o STF aqui no Brasil, né, o Supremo Tribunal. Gente, é uma vergonha. Lá não, lá a Suprema Corte funciona, é constituída por pessoas sérias que não se vendem aí politicamente. E é um cargo de muita honra, né? Um cargo vitalício ali, e ela atuou aí desde 93 até agora, 27 anos aí como juíza na Suprema Corte Americana. Infelizmente veio a falecer agora, dia 18 de setembro, agora de 2020, né? Não tem um mês ainda, veio falecer aí com
já vinha lutando contra um câncer no pâncreas, né? Faleceu aos 87 anos, quase 90 anos de idade, atuando ali como juíza da Suprema Corte. Gente, olha, um exemplo de mulher, um exemplo de vida. Mas o caso da Ruth Bader, claro, não é um caso isolado. Pelo amor de Deus, gente, tem dezenas, centenas, milhares, milhões de mulheres aí que lutaram pelo direito da igualdade, né? E aqui tá falando aí sobre esse crescimento da participação da mulher no mercado de trabalho também. Então vou deixar a dica aí na descrição, vocês assistam o filme que é muito bacana. Interpretado aí pela nossa gloriosa Felicity Jones, né? Dá um show de interpretação. Aí também, pessoal, aqui fala sobre as mudanças na organização e estrutura das famílias, tá? Olha só, gente, é muito importante isso aqui, porque eu, por exemplo, fui criado com vó, né? Fui criado pelos meus avós, e meus avós paternos ali, eles tiveram 9 filhos, 2 tinham morrido já bebês, mas ficou aí 2 filhas e mais 5 filhos. E era um tal de casa e descasa, e volta para casa dos pais. E eu cresci ali, a casa da minha avó parecia mais uma pensão do que uma casa. E eu cresci sem esse sentimento de ter uma família. Para mim eu não tinha uma família, porque era uma família tão desestruturada, assim, que entrava e saía gente, era aquela bagunça. E para mim não tinha família, porque para mim família era pai, mãe e irmãos. Tanto que na terceira série, em 1987, minha professora da terceira série, professora Neide, olha, lembro até do rosto dela, né? Uma morena clara, cabelo cacheado, curtinho assim, a gente lembra até hoje. Lembro que ela tinha até uma pintinha aqui, ó. Os alunos de hoje não sabem nem o nome do professor, imagina. Eu lembro até hoje o nome da minha professora. Lembro o rosto dela. E ali a professora chegou pra mim, né? Ela passou ali uma atividade de Dia das Mães, mandou a gente fazer, era um cartão que a gente ia pintar e entregar pra mamãe. E eu fui lá, pintei o cartão, tudo, devolvi pra professora e falei, eu não tenho mãe. Aí ela teve lá que fazer todo aquele trabalho de assistencialismo comigo, né? E fala, não, olha, mamãe é quem cria, a sua vovó que te cria, ela que é sua mamãe, assim, e pumba. Aí eu cresci com isso. E, gente, eu tinha na época 9 para 10 anos. E você vê, eu com 4 anos de idade, meu sonho era casar. E todo mundo dá risada quando eu conto, porque fala, meu, que criança de 4 anos quer casar, meu Deus? E o meu sonho era casar, porque já que eu não podia ter uma família de pai, mãe, irmãos, eu queria ter uma família minha, em que eu fosse o pai, tivesse uma esposa, tivesse filhos, né? Então, assim, eu queria ter era o meu sonho, era ter uma família, porque pra mim família era só aquilo. E, gente, nós temos que quebrar esse modelo de estrutura de família tradicional, tá? Nós temos, por exemplo, hoje aí, nós temos o pai, a mãe e os irmãos. Aí mora um avô junto, mora um tio junto, um cunhado. Quer dizer, não é mais família? Por quê? Porque já não está fora daquele padrão tradicional? Não, gente, família é todo aquele que vive junto, que convive com você, que luta, que batalha. Pode ser 2 irmãos, pode ser 2 irmãs, pode ser irmão, tio, sobrinho, prima, né? Pode ser hoje 2 papais, duas mamães. Gente, aquele que cuida da gente é a nossa família. Até mesmo um amigo não tem família, que está passando por uma situação difícil, vem morar com a gente, ele é nossa família. Então nós temos que quebrar esse negócio aí de estrutura tradicional, padrão aí de família. Tá? E essas mudanças na organização da estrutura da família também vem crescendo aí nas últimas décadas. Perdão, pessoal. Calor seca a garganta, a gente acaba falhando a voz. Por outro lado, a sociedade está mais consciente da importância das experiências na primeira infância, o que motiva demandas por uma educação institucional para crianças de 0 a 6 anos. Então, assim, pessoal, aqui também está falando sobre que a sociedade ela ficou mais consciente sobre a importância da educação infantil. Porque antigamente, como eu falei, né, a educação infantil não era levada a sério, não era uma coisa importante, né? Tipo, era pequeno, tinha que ficar com a avó, com a mãe, até ter a idade aí para estar frequentando a escola, né? E aí hoje, né, atualmente, a sociedade começou a dar um pouquinho mais de importância para isso, né? Começou a tomar consciência e dar importância realmente dessa primeira infância. A conjunção desses fatores ensejou o movimento da sociedade civil e de órgãos governamentais para que o atendimento às crianças, né, de 0 a 6 anos fosse reconhecido na Constituição Federal de 88, que aconteceu, né? Começou realmente a creche, foi instituída na Constituição de 1988, fazendo parte aí da educação infantil. Sobretudo, não era obrigatório ainda, né, durante muitos anos. A partir de então, a educação infantil em creches e pré-escolas passou a ser, ao menos do ponto de vista legal, um dever do Estado e um direito da criança, segundo o artigo 208, aí, né, inciso 4º. O Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 destaca também o direito da criança a esse atendimento. Então, aí, tanto na Constituição quanto em 1990, quando sai o ECA, também
é destacado aí esse direito, né, esse atendimento aí dentro dos direitos da criança e do adolescente. Reafirmando essas mudanças, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece de forma incisiva o vínculo entre o atendimento às crianças de 0 a 6 anos e a educação. Aparecem ao longo do texto diversas referências específicas à educação infantil. Então nós temos aí diversos documentos, né, que atestam aí esse direito da educação de 0 a 6 anos, né. Gente, tá me dando um soluço aqui, acabei de almoçar. Quando eu faço vídeo depois de almoçar, eu fico soluçando um bocado de tempo. No título 3 do Direito à Educação e do Dever de Educar, no artigo 4º, por exemplo, se afirma que o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de, né, também atendimento gratuito em creches e pré-escolas de 0 a 6 anos de idade. Tanto as creches para as crianças de 0 a 3, como as pré-escolas de 4 a 6 anos, são consideradas como instituições de educação infantil. Então a educação infantil, ela tem ali... A educação infantil, ela tem duas etapas ali, né? Que é a primeira parte, que é constituída ali pela creche, de 0 a 3 anos. E de 4 anos a 5 anos, a pré-escola, né? Que são os anos finais aí da educação infantil. A distinção entre ambas é feita apenas pelo critério de faixa etária, ou seja, gente, não é que uma é melhor que a outra não, tá? Embora a pré-escola ela seja obrigatória e a creche não, não pode ser feita distinção entre as duas, tá? As duas têm a sua importância ali no desenvolvimento da criança também. A educação infantil é considerada a primeira etapa da educação básica, tendo como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 6 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Então assim, pessoal, a educação infantil, ela não é focada em alfabetização, pelo amor de Deus. Tem muito professor aí que, olha, me deixa doido com essa mania de querer letrar a criança, alfabetizar a criança na educação infantil. A educação infantil, gente, ela é socialização, tá? Tanto que os eixos norteadores aí, os eixos estruturantes da educação infantil, são 2. Que é interação e brincadeira. Interação e brincadeira. Nossa, eu vou mudar o dedo aqui, ó, porque senão fica feio aí, né? Ó, interação e brincadeira. São os 2 eixos estruturantes da educação infantil. Então não tem que estar trabalhando papel, trabalhando um monte de conteúdo aí. Ó, tem uns professores aí, pelo amor de Deus. No estágio 1 só falta alfabetizar a criança. No estágio 2, gente, já quer mandar a criança pro Enem no final do ano. Gente, é uma coisa absurda isso. A educação infantil é socialização, interação e brincadeira. Interação e brincadeira. Tem vontade de abrir a cabeça dos professores. Tá? Tem professor aí que chega no estágio 2, meu Deus, tá passando conta, tá passando sílaba para as crianças. Gente, tá escrito aqui, ó. Tá? Interação social e brincadeira. Outras questões importantes para esse nível de educação são tratadas na LDB, como as que se referem à formação dos profissionais relativas à educação especial e à avaliação. Tá? Então, eu dei bastante aula sobre isso aqui, tá, pessoal? Então tem muitas questões importantes aí referente à educação infantil que são tratadas na LDB, como, por exemplo, formação inicial e continuada dos profissionais de educação, uma vez que a educação ela vai se renovando, vai se transformando aí constantemente, né? Então você, não adianta o professor falar, dou aula há 30 anos, tá bom, você dá aula há 30 anos, legal. Olha só, em 1988 veio a Constituição. Aí em 1990 veio o EC, em 96 veio a LDB. Se eu não me engano foi em 98 que veio as diretrizes curriculares, não lembro agora ao certo. Eu sei que quando chegou agora, por exemplo, 2017, 2013 também teve um monte de lei nova. Em 2017 foi homologada a BNCC, que hoje é como eu adoro dizer, a espinha dorsal da educação brasileira, gente. O tema mais importante hoje da educação é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então não adianta o cara falar assim, eu dou aula há 35 anos. Tá bom, legal, de 35 anos para cá foram tendo várias transformações. Ah, mas por que tanta transformação? Gente, pra gente buscar a melhor forma de ensinar, de aprender, né? Paulo Freire lutou bastante aí pela educação. Então nós não podemos hoje querer se basear na mesma educação aí de 40 anos atrás, que o mundo mudou, se transformou, né? Então hoje não adianta a gente querer basear a educação de 40 anos, a educação de hoje nas estruturas de 40 anos atrás. Para isso é necessária aí a formação continuada dos professores também, bem como temas relativos aí à educação especial, né, que foi tendo aí diversas modificações, e a avaliação, que era aquela avaliação final, né? O professor ia lá, passava matéria, explicava e dava exercício, corrigia na lousa, e depois no final do mês, no final do bimestre, ia lá e passava aquela avaliação final. Gente,
tendo várias transformações. Hoje, por exemplo, nós valorizamos muito a avaliação processual, que ela acontece durante todo o processo, através de mediações, de registros, valorizando o erro dos alunos, para que eles possam aprender, né, com esses erros, e dessa forma, durante todo o processo, já ir corrigindo e melhorando. Não esperar aí o final do bimestre aí para poder, de repente, lá fazer uma prova e ir mal na prova, né? Então, avaliação processual. Então, teve várias transformações aí também. Considerando a grande distância entre o que diz o texto legal e a realidade da educação infantil, a LDB dispõe, no título 9, das disposições transitórias, né, no artigo 89, que as creches e pré-escolas existentes ou que venham a ser criadas deverão, no prazo de 3 anos, integrar-se ao respectivo sistema de ensino. Então, assim, toda creche, pré-escola, seja particular, seja a pública, não tem esse problema, que ela já entra já cumprindo, né? Mas a particular, ela tem aí prazo de 3 anos para estar se adequando ao sistema de ensino aplicado no estado aí ou no município, tá bom? Então, assim, tem um prazo aí, ninguém pode trabalhar fora do sistema de ensino aplicado na sua região. No título 4, que trata da organização da educação nacional, artigo 11, considera-se que os municípios vão se incumbir-se-ão de oferecer educação infantil em creches e pré-escolas com prioridade ou ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área. Bom, gente, eu não vou nem completar aqui, vamos lá. Isso aqui fala sobre o seguinte, nós temos aí um regime de colaboração entre o governo federal, o estado e o município, tá? E esse esse regime de colaboração, ele trabalha o quê? Ao invés, por exemplo, do município trabalhar educação infantil, fundamental, ensino médio, ensino superior, ensino técnico, aí vem o estado, educação infantil, fundamental, tal. Então o que é feito? É feito meio que uma divisão, de modo que cada esfera do governo trabalhe uma etapa, de modo que eles conseguem se organizar melhor dessa forma, né? Então, por exemplo, o município fica com a educação infantil e com os anos iniciais do ensino fundamental. O estado fica com os anos iniciais e finais do ensino fundamental e o ensino médio. E cabe à União aí os ensinos superiores, cursos técnicos, profissionalizantes, né? Agora, gente, município pode dar ensino médio? Pode. Pode dar o Fundamental 2? Pode. Pode ter uma faculdade municipal? Oh, que sonho, hein? Uma universidade pública municipal? Pode. O Estado pode ter educação infantil? Pode. Só que a questão é, como cada um tem uma esfera para trabalhar, então assim, qual que é a esfera, a obrigação do município, por exemplo? É a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental. Então assim, mas eu queria trabalhar com os anos finais também. Você pode trabalhar, só que primeiro você tem que garantir a sua esfera, aquilo que é sua obrigação. Então, se você tiver todas as crianças atendidas na creche, se você tiver todas as crianças atendidas na educação infantil e no Fundamental 1, sem fila de espera em todas as escolas, aí você tem espaço, tem escola, tem verba, tem isso para trabalhar, aí você pode inserir uma outra modalidade. Gente, que é uma coisa praticamente impossível de acontecer. Poder pode, mas você não pode assim, vou restringir aqui a educação infantil para poder aplicar o Fundamental 2. Isso aí você não pode fazer, tá? Você tem que trabalhar dentro da sua esfera. Só pode colocar coisas que não estão na sua esfera quando você tiver tudo atendido ali e tiver verba para atender essa nova modalidade. Ou essa nova etapa. Mais uma coisa que eu tenho que falar a respeito desse tema. Sim. O município, por exemplo, ele vai trabalhar com a educação infantil e com o fundamental, tendo como prioridade o fundamental. Ou seja, se o município não estiver conseguindo atender o número de crianças ali no fundamental, né, conseguir cumprir, gente, a prioridade é o fundamental. Então, por exemplo, ele vai tirar a creche e transformar em escola de fundamental. Tá? Então a prioridade é o fundamental, não é a creche. Porque a creche não entra, por exemplo, como etapa obrigatória da educação básica, né? Só que entra aí a pré-escola e fundamental. Então a prioridade é o fundamental, tá? Normalmente não acontece isso. É atendido ali creche, pré-escola e fundamental 1. Porém, reafirma no artigo 9º, a União incumbir-se-á de estabelecer em colaboração com Estados, Distrito Federal e municípios competências diretrizes para a educação infantil, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos de modo a assegurar a formação básica comum.
Então, pessoal, a educação infantil ela é um dever aí do município, né, uma obrigação do município, porém a União, que é o governo federal, em colaboração com os estados, Distrito Federal e municípios, vai estabelecer aí competências e diretrizes para a educação infantil. Tá? Então essas competências, diretrizes direcionadas para a educação infantil, elas serão estabelecidas ali pelo regime de colaboração que eu falei do Distrito Federal, estados, municípios e União. Tá? Ó, pulei a União. De acordo com a LDB, e considerando seu papel e sua responsabilidade na indução, proposição e avaliação das políticas públicas relativas à educação nacional, o Ministério da Educação e do Desporto propõe, por meio deste documento, um referencial curricular nacional para a educação infantil. Tá? Então, de acordo com a LDB, aí é a sua responsabilidade, né, nas políticas públicas relativas à educação nacional, né? O Ministério da Educação e do Desporto. Desporto tem a ver com esportes, tá, pessoal? O Ministério da Educação e Desporto propõe aí esse referencial curricular para a educação infantil, ou seja, um referencial curricular voltado aí para o auxílio no trabalho da educação infantil, tá bom? Agora, gente, falamos aqui bastante aqui sobre a introdução, né? Agora nós vamos entrar numa outra temática, que são características do referencial curricular nacional para a educação infantil. As características desse referencial. Esse documento constitui-se em um conjunto de referências e orientações pedagógicas que visam a contribuir com a implantação ou implementação de práticas educativas de qualidade que possam promover e ampliar as condições necessárias para o exercício da cidadania das crianças brasileiras. Tá? Então esse documento aqui, ele, claro, né, ele vai tratar um conjunto de referências e orientações pedagógicas aí para contribuir com a implantação e implementação aí das práticas educativas, né, de qualidade aí que possam aí promover condições necessárias aí para o exercício da cidadania das crianças, tá? Sua função é contribuir com as políticas e programas de educação infantil, socializando informações, discussões, pesquisas, subsidiando o trabalho educativo de técnicos, professores e demais profissionais da educação infantil e apoiando sistemas de ensino estaduais e municipais, tá? Então aí tem a função de contribuir aí com as políticas e programas diversos para estar beneficiando a educação infantil, trabalhando dela com uma forma mais competente, aí, mais ampla, com qualidade, tá? Ou seja, uma forma mais estética. A gente tem que aprender a utilizar essa palavra aqui. O pessoal pensa que estética tem a ver com maquiagem. Não. Estética é um trabalho bem feito, um trabalho bonito, organizado, tá? Considerando as especificidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das crianças de 0 a 6 anos, a qualidade das experiências oferecidas podem contribuir para o exercício da cidadania, devem estar embasadas nos seguintes princípios. Então aqui, pessoal, tem princípios para embasar, para garantir a qualidade das experiências oferecidas para essas crianças, tá? Tendo aí as especificidades cognitivas, emocionais dessas crianças, então precisa ter um trabalho de qualidade, porque esse trabalho de qualidade ele vai contribuir bastante para o exercício da cidadania, e ele tem que estar embasado aí em princípios, tá? Vamos conhecer agora quais são esses princípios. Primeiro, o respeito à dignidade e os direitos da criança, consideradas nas suas diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais, étnicas, religiosas, etc. Pessoal, isso aqui é muito importante, por quê? Gente, a criança, puxa vida, não lembro que aula que foi que eu dei, falei muito aí sobre isso. Gente, teve épocas e épocas na educação, e a criança, ela nem sempre ela foi reconhecida da mesma forma. Teve épocas que a criança nem era reconhecida, ela era como tipo um projeto de adulto, ela não era nem gente, né? A gente costuma brincar, às vezes fala assim, um projeto de gente, né? A criança era reconhecida como um projeto de adulto, ela nem era entendido como um ser humano ali. E houve épocas aí que a criança ela era mais adultilizada, outras épocas que a criança era mais infantilizada, né? E esse tipo de coisa, gente, veio mudando no decorrer dos anos, né? Das tendências pedagógicas aí que eu vou montar essa videoaula assim que eu acabar essa temática. Então, assim, isso aí, pessoal, veio tendo várias transformações aí de como a sociedade via a criança no decorrer do tempo, tá? Então, agora, nós temos aqui um desses princípios. O primeiro deles que fala sobre o respeito à dignidade e aos direitos da criança. Ou seja, a criança, ela é criança, ela não é um projeto de adulto. Ela é um ser com sentimentos, com experiências, com cultura, tá bom? Ela produz cultura e também é produzida pela cultura na qual ela vive. E ela tem que ser reconhecida, sim, ter seus direitos reconhecidos, tá? Considerados aí as suas diferenças, né? Sua diferença individual, porque ninguém é igual a ninguém, sua diferença social, ou seja, cada grupo ali, né, tem uma forma de pensar. A criança, ela pertence a um determinado grupo, tem que ser respeitado, econômica, cultural, étnica, religiosa, qualquer que seja o âmbito da criança, ela precisa ter os direitos dela garantidos. Segundo,
O direito das crianças a brincar como forma particular de expressão, pensamento, interação, comunicação infantil. Gente, o brincar é a vida da criança, tanto que é um dos eixos estruturantes da educação infantil. Tá? Então a criança ela tem que ter o direito de brincar como uma forma particular dela de se expressar, de pensar, de interagir com o mundo, tá? E comunicar, e de se comunicar também através da brincadeira que a criança realiza tudo na vida dela. Tá? Então ela tem que ter esse direito de brincar. Nossa. O acesso das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas à expressão, comunicação, interação social, pensamento, ética e estética, tá? Então a criança tem que ter acesso aos bens socioculturais disponíveis, tá? Tudo que tem na sociedade aí, a criança tem que ter acesso, tá? De acordo com a faixa etária dela, ampliando aí seu desenvolvimento, o desenvolvimento das suas capacidades, tá? Relativas aí a diversos pontos que a gente já leu aqui. Outro. A socialização das crianças por meio de sua participação e inserção nas mais diversificadas práticas sociais, sem discriminação de espécie alguma. Então, assim, a socialização das crianças, a criança ela tem que socializar com outras crianças, com outros adultos, tá? Tem que socializar com as pessoas sem ser discriminada, sem sofrer qualquer tipo de discriminação, por qualquer que seja o motivo. Tá? E também tem a sua participação e inserção aí nas mais diversificadas práticas sociais. Tá? Então a criança tem esse direito. Sem sofrer de qualquer tipo de discriminação. E o último princípio aqui, pessoal, o atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao desenvolvimento de sua identidade. Então a criança ela tem necessidade aí de cuidados essenciais na sua vida, né? Associados à sobrevivência, ou seja, uma criança ela não consegue trabalhar para comer, ela não consegue fazer, por exemplo, um arroz, um feijão, ela não consegue fazer a própria comida, ela não consegue cuidar de si mesma, ela não consegue se medicar, né? Então ela precisa ali de um adulto para poder cuidar dela até ela se tornar um ser humano autônomo e independente, tá? Então ela tem direito a esse cuidado, né, ao atendimento, esses cuidados essenciais associados aí à sua sobrevivência e ao desenvolvimento de sua identidade também, tá? Como ser humano. A esses princípios, cabe acrescentar que as crianças têm direito, antes de tudo, de viver experiências prazerosas nas instituições. Ou seja, você não tem que botar uma carteira na frente da criança, uma lousa e falar, ó, pega o caderno aí que o negócio agora é aula. Não. Ela tem que ter experiências prazerosas, ou seja, tem que procurar a melhor forma de trabalhar com ela, explorar os diversos espaços da escola, trabalhar ali, principalmente na educação infantil. Esse referencial é da educação infantil. Então, assim, trabalhar sempre de forma lúdica com a criança, através de brincadeiras, rodas de conversa, músicas, danças, desenhos, conto de histórias, tá? Então, diversas experiências prazerosas. A criança ela tem que estar feliz quando ela está na escola, sentir prazer naquilo, tá? E não se sentir oprimida ali, como eu me senti a vida inteira. Pelo amor de Deus, como eu odiava a escola, gente. Acabei virando professor. O conjunto de propostas expressas aqui responde às necessidades de referenciais nacionais, como ficou explicitado em um estudo recente elaborado pelo Ministério da Educação e do Desporto, que resultou na publicação do documento Proposta Pedagógica e Currículo em Educação Infantil, um diagnóstico e a construção de uma metodologia de análise. Então, assim, gente, o conjunto de propostas que são expressas nesse documento responde às necessidades aí de vários referenciais nacionais, tá? Lembrando, pessoal, deixa eu dar uma olhada aqui em cima, que esse documento, ai meu Deus, ele é de 1998, tá? Então, um documento já aí com quase 20, mais de 20 anos, né? 22 anos aí. Então, sempre lembrando, quando a gente fala assim, onde é que eu estava aqui, meu Deus? Aqui. Quando a gente fala assim, né? Resultou na publicação de um documento, né? Ou um estudo recente, isso aí, gente, 20 anos atrás, 22 anos atrás, tá? Então, precisa considerar isso também. Nesse documento, constatou-se que são inúmeras e diversas as propostas de currículo para a educação infantil, que têm sido elaboradas nas últimas décadas, em várias partes do Brasil. Então está aqui, né, esse documento constata que tem inúmeras diversas propostas aí de currículo para a educação infantil aí até o ano de 1998. Essas propostas, tão diversas e heterogêneas quanto é a sociedade brasileira, elas refletem um nível de articulação de 13 instâncias determinantes na construção de um projeto educativo para a educação infantil. Então vamos lá, são elas, né, essas 3 instâncias. A das práticas sociais, a das políticas públicas e a da sistematização dos conhecimentos pertinentes a essa etapa educacional. Então temos aí 3 instâncias determinantes aí na construção de um projeto educativo para a educação infantil, né? Então as 3 instâncias são as práticas sociais, as políticas públicas e a sistematização de conhecimentos pertinentes à educação infantil.
Porém, se essa vasta produção revela a riqueza de soluções encontradas nas diferentes regiões brasileiras, ela revela também as desigualdades de condições institucionais para a garantia de qualidade nessa etapa. Então, assim, mostra aí que tem muita desigualdade ainda, tá? Embora revela aí uma riqueza de soluções encontradas aí nas diferentes regiões, ainda tem bastante desigualdade. Por isso, pessoal, olha só, 19 anos depois aí, né, no ano de 2017 foi homologada a BNCC justamente para uniformizar isso. Acabei as aulas da BNCC recentemente aí, então dá uma olhada lá na Base Nacional Comum Curricular aí, que rendeu 21 aulas para vocês entenderem bem, tá? Então a importância da BNCC entrou aqui, ó. Considerando respeito à pluralidade e diversidade da sociedade brasileira e das diversas propostas curriculares, esse referencial é uma proposta aberta, flexível, não obrigatória. Então aqui também fala, tá, que esse referencial veio para ajudar, pessoal. Aqui é só chovendo no molhado. Seu caráter não é obrigatório, ou seja, não é um documento obrigatório, é apenas um referencial aí para orientar as pessoas. Eu estou dando uma corrida aqui, pessoal, porque está dando tempo da aula, senão vai cortar o vídeo, só para a gente concluir essa temática. Nessa perspectiva, o uso desse referencial só tem sentido se ele traduzir a vontade dos sujeitos envolvidos na educação das crianças, tá? Então, assim, o professor precisa gostar do formato do referencial, né, para poder trabalhar com as crianças. Porque se o professor trabalhar de forma obrigatória, o referencial acaba não fazendo sentido. Se por um lado o referencial ele pode funcionar como elemento orientador, de melhoria da qualidade da educação, por outro, ele não tem pretensão de resolver os complexos problemas dessa etapa educacional. Ou seja, não era um documento completo, integral ali para solucionar os problemas. Era só uma intenção de ajudar com as ferramentas que ele poderia. A busca da qualidade do atendimento envolve questões amplas ligadas às políticas públicas, decisões de ordem orçamentária, implantação de políticas, né? Então aqui, pessoal, esse referencial, só para fechar a aula, ele deixa bem claro que não basta apenas você montar um documento para resolver o problema da educação. Também tem outros problemas de políticas públicas, questão orçamentária, tá? Então tem diversos fatores aí que contribuem aí, mas a intenção é realmente a gente criar um documento para orientar, para a gente fazer a nossa parte, esperando aí que cada um faça a sua, para que a gente consiga montar uma educação de qualidade, tá bom? Gente, eu vou fechar esse vídeo por aqui, antes que o celular ele divide o vídeo quando passa de meia hora, e a gente continua na segunda aula, tá bom? E a gente vai entrar com uma temática nova, tá bom? Bons estudos, até daqui a pouquinho.